Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast da Faculdade Qualitas e essa noite é uma noite muito especial, ou melhor, uma noite felina. Muito prazer, eu sou a professora Mônica Daia, mentora pedagógica das turminhas de Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos. E essa noite eu tenho aqui uma visita muito especial, nosso querido professor Fernando Mazzali. Tudo bem, Fernando? Boa noite, professora. Tudo bem? Que prazer e que honra estar contigo aqui nessa mesa. Então vamos começar um pouquinho sobre gatos? Vamos, professora, vamos embora. Vamos. Então eu queria bater um bate-papo aqui com o Fernando, falando sobre algumas particularidades da medicina felina. Espero que seja do agrado de todos e eu acho que nada melhor do que a gente falar um pouquinho, começar falando sobre o crescimento do gato, né? Fernando, me conta, né, o porquê aí de toda essa explosão da medicina felina. Por que que hoje o gato já foi eleito aí como animal de estimação? Professora, a gente vem acompanhando aí o crescimento, nós que clinicamos, né, somente com felinos. Eu venho de uma formação desde 2009 e eu lembro que no começo lá da minha formação, nós atendíamos gato, mas não com todo esse preparo que nós temos hoje, né? Sim. Eu acho que tem muitos pontos em questão, assim, professora. A verticalização, né? Então, as cidades cada vez crescendo mais, né? O gato é uma espécie totalmente independente, né? Então, hoje em dia, com essa vida doida nossa, né, professora? Trabalhando todos os dias, de segunda a sábado, sai 8 da manhã, volta 8 da noite. O gato é muito mais independente do que o cão, né? Então, eu acho que a somatória desses fatores, talvez a verticalização, cidades grandes, né, grandes centros, o trabalho que demanda muito hoje da gente também, e a facilidade em ter um gato e criar um gato, né? O gato ele é totalmente independente. Eu até brinco que boa parte dos meus clientes, né, tutores de gatos, são médicos, por exemplo, enfermeiros da área da saúde, porque aqueles profissionais que trabalham 24 horas direto, assim, né? 24 por 48 e sai de manhã e o gato se vira, né? Então, acredito que a somatória desses fatores, né, professora? Verticalização, a demanda, né, do trabalho, do dia a dia. Cada vez mais o pessoal trabalhando. E a família quer um pet, né? A família quer, não adianta, querem o pet. Exatamente. E eu acho que o gato veio para ocupar esse lugar. Sim. De alta demanda e de querer ter o seu bichinho de estimação. Sim. Então eu acho que nada mais justo às vezes do que a pessoa que sai 8 horas da manhã e volta 8 horas da noite e voltar a ter o seu animal, mas o cão vai exigir aquela demanda de sair às vezes para passear, para fazer micção, defecação. Sim. E o gato não. Tem ali um animal muito perfeito para que ocupe esse lugar na família, não é verdade? Sim. Professor, eu vejo também, eu tiro por mim, assim, né? Antigamente tinha muito preconceito com gato também, né? Eu sempre fui muito cachorreiro, eu vim de uma família que sempre foi muito cachorreira também, e existia um certo preconceito com gato. E hoje, assim, é até engraçado que ao longo dos atendimentos clínicos, né? Eu sempre pergunto pro tutor, mas você sempre gostou de gato? E o tutor sempre fala, olha, confesso que eu tinha um preconceito. Eu falo, eu também tinha esse preconceito, né? Até a gente ter o primeiro gato, até conhecer, professor. Então, eu sempre brinco, eu falo que o cachorro é aquela paixão, é aquela coisa doida que você chega, balança o rabo e tal. O gato, professor, quando você entende, é o amor, né? Então, até eu ter a minha primeira gata, a Jujuba, eu não sabia o que era dormir na cama, acordar abraçado e aquela coisa, né? E eu acho que hoje esse preconceito com o gato caiu muito, né? Então, é o que eu falo. Depois que a gente tem um gato, a gente entende o que é ser tutor de gato, né, professor? É verdade. E eu acho que, inclusive, a mídia já percebeu esse crescimento da população felina. A gente vê aí reportagens atuais falando sobre esse crescimento da população felina. E eu acho, né, Fernando, uma coisa importante para a gente colocar será que o veterinário está preparado para essa alta demanda? Para essa chegada dessa população toda felina nos consultórios, nas clínicas? Eu costumo apelidar o meu aluno, que é um aluno mais focado no cachorro, do aluno cachorreiro. Então, como eu costumo dizer, será que o cachorreiro está preparado para toda essa demanda, todo esse crescimento, toda essa explosão da medicina felina que chega nas clínicas veterinárias? Será que o aluno da graduação está preparado para esse momento, Fernando? Professor, infelizmente não. E isso eu posso falar com propriedade, porque, como eu disse, eu sempre fui muito cachorreiro, né? Então, eu vejo, no início da minha carreira, lá em 2009, né?
eu atendia, sei lá, 80% cão e 20% gato. E para mim, professor, eu confesso que hoje eu tenho até vergonha em falar isso, mas eu não estava preparado em atender o paciente felino, né? E assim, de uma forma muito errada, eu até achava muitas coisas frescura, sabe, professora? Do tipo, para que o manejo cat friendly, né? Para que aquele consultório exclusivo? Então, para mim, atendi um cachorro, na sequência atendi um gato. Imagina que esse cachorro, um pitbull, um rottweiler bravo, agressivo, soltava hormônio, cheiro, muitas vezes urinava ali na sala. E aí a gente dava aquela mascarada ali, colocava o gato, né, professora? E eu lembro a dificuldade que eu tinha em, por exemplo, coletar um sangue num paciente felino, né? De repente, acessar um paciente ali dentro do consultório para levar ele para internação. E hoje, né, com a experiência, né, vivendo só a medicina felina, professora, eu, sei lá, vou colocar que eu atendo uma média aí de 10 a 15 pacientes por dia. Eu coleto sangue de 8 a 10 pacientes, né? Felino. Toda consulta, gente, até nas vacinas, né? A gente acaba coletando sangue. Com uma facilidade. E assim, eu brinco conversando com os estagiários, né? Eles falam, mas que mágica é essa que você tem para coletar sangue com facilidade, lidar com gato feral? Eu falo, eu manejo, né, professora? Muitas vezes, a gente com a especialidade acaba atendendo segunda opinião, terceira opinião, né? Até muitas vezes quarta opinião. Essa semana eu peguei um paciente a quarta opinião. E aí o tutor já chega, olha, Fernando, você vai precisar sedar esse gato para manejar ele. Eu falo, vamos tentar com um jeitinho, né? Então, a gente vai e consegue, com todo o manejo. Então, hoje eu falo com propriedade, professora, 15 anos, né, de graduação, 5 anos exercendo a medicina felina, 7 exercendo, mais 5 com excelência. Não está preparado, professora. Infelizmente, a graduação, ela não nos abre esse momento, né, com o felino. Eu acho engraçado porque nós temos na graduação a disciplina de bovino separado, né, equino separado, e de pequeno eles juntam tudo, né? Tem até de silvestre separado, mas eu não tenho na graduação uma área só de felinos. Então o aluno, professor, ele sai da graduação não preparado para lidar com o paciente felino. Eu achei, Fernando, que particularmente isso era coisa da minha época, porque eu tenho 25 anos formada e eu particularmente só tive 8 horas de aula sobre o gato. A gente nem chamava de medicina felina naquela época, né? Então a aula inteira era do cachorro e o gato era a vírgula da aula. E eu achei que ao longo de todas essas décadas que o ensino da graduação tinha sido modificado. E aí quando a gente chega na sala de aula e pergunta para os nossos alunos, a gente vê que infelizmente ainda é uma realidade. Quer dizer, eles são cachorreiros. Não foi por escolha, foi porque a faculdade os graduou daquela forma. Sim. Então, são alunos que nunca tiveram a oportunidade de saber o que é o gato. E, às vezes, eles não são gateiros, são alunos de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, que eles atendem um cachorro e atendem um gato. E o que eles dizem, o cachorro, né, teoricamente, a gente teve aula sobre o cachorro, a gente aprendeu a atender o cachorro. E o gato, a gente cai no mercado sem saber nada. É verdade. Então, quando eu digo que a CMCFEL, ela prepara qualquer aluno, eu acho que assim, o meu objetivo não é transformar o aluno realmente em um gateiro. Então, eu abro o curso que eu acho que é para qualquer graduando, né, da veterinária. É para que o aluno que queira ir para o mercado de pequenos animais, que ele, de repente, fazendo a nossa pós, ele se sinta preparado, claro. Ele atende o cachorro, mas quando entra o gato, ele justamente perca o medo de atender o gato. Sim. Que, de repente, ele entende o que o gato está sentindo naquele momento. Que ele passe a querer levantar um pouquinho, né, a bandeira do gato, falando, não, eu vou tentar exercer um manejo cat-friendly, vou tentar fazer o consultório diferenciado. Enfim, eu vou tentar atender o gato como ele merece ser. Mas, no fundo, ele ainda é um cachorreiro, mas ele aprendeu a importância de atender o gato dessa forma, como infelizmente, né, Fernando, você acabou sendo obrigado a fazer no nosso caminho. Então, eu acho que quando a gente abre o curso de clínica médica e cirúrgica de felinos, eu tenho muitos alunos que às vezes eles têm medo em se inscrever na CMCFEL, com medo de serem subestimados, porque eu não sou gateiro, não quero me tornar um gateiro. Então, acho que não é...
esse o objetivo da pós, né? O objetivo, acho que da pós é fazer com que todo aluno se torne apto a atender o gato. Sim. Claro que daí, se ele quiser levar a medicina felina adiante, se ele se apaixonar pelo gato, como realmente o gato desperta a paixão, Sim. melhor ainda, teremos ainda grandes alunos aí fazendo atendimento exclusivo de felinos. Mas eu já tenho esse mercado hoje em dia, né? E você também percebe isso, né, Fernando? A gente recebe esse aluno, falou, olha, professor, eu sou cachorreiro, mas o problema é que tá chegando tanto gato dentro da minha clínica que eu não sei como atender. Sim. Então, eu vim fazer a CMC-FEL justamente para tentar atender esse gato que chega e chega nessa casuística absurda, não é verdade, Fernando? Professora, e além de tudo isso que você colocou, que é a nossa realidade, que é o que a gente vivencia, tanto com os alunos em aula, quanto com os tutores ao longo das consultas, né? Professora, hoje, o tutor do gato, ele é diferenciado. E isso, assim... Isso eu vejo na prática do atendimento clínico. Eu trabalho no hospital com 47 especialistas, assim, professora, cada um em sua área, sabe? E, por exemplo, eu converso com o nefrologista do hospital, eu converso com o cardio do hospital. Todos eles falam, dentro da cardiologia, o tutor do felino é diferenciado. Dentro da nefrologia, o tutor de felino é diferenciado. Professora, hoje eu lido com um tutor que ele aprendeu o que é PubMed. E aí o gato começou a tossir, ele digita lá no PubMed. Tosse em gato. Pronto. Abre trocentos artigos acadêmicos, o cara lê. Ele vem com o dever de casa feito. Ele vem com o dever de casa feito. Professora. E a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir. E eu digo assim, né? Aí você faz esse tutor se apaixonar por você passando mais dever de casa. Sim. Aí ele realmente gama. Então, o que eu digo, você vê o que você está colocando, a gente também não foi preparado a atender o tutor de gato, que realmente é um tutor diferenciado. Gato. E o tutor do gato é aquela pessoa que, quando você está preparado para atendê-lo, ele vem com o rascunho de pergunta, então ele vai perguntar tudo nos mínimos detalhes. O gateiro, né, o colega profissional que está preparado para atender o gato, ele tem as respostas. Porque, professora, a gente sabe o tanto de particularidade que tem a espécie, né? Talvez há 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto conhecimento quanto nós temos hoje. O conhecimento vem para a gente, mas se esse tutor pega um artigo, ele lê certa particularidade, ele já chega perguntando sobre isso. Aquele profissional que não está preparado para atender o gato, ele não sabe, de repente. E a gente sabe, isso acontece, né, não só com o gato, no cão também, mas o tutor, ele vem com uma dúvida. De repente, ele já tirou essa dúvida na internet, no trabalho que ele leu. E o clínico não tem essa resposta e ele procura um segundo do gato. Daí pega um colega preparado que se fez uma pós-graduação, se preparou, ele responde, pronto. Aí a gente brinca, né? Deus no céu e esse profissional na terra, né? Então, pegando esse gancho até, professor, do que você disse, quando um aluno ele busca a pós-graduação em medicina felina, não necessariamente ele vai simplesmente atender o felino, ser o gateiro. Mas é aquele profissional que vai atender muito bem o cão, mas ele vai atender com excelência o paciente felino. Isso, se não aconteceu, o que aconteceu comigo, professora? Porque eu acredito que a professora não vai se lembrar disso, mas... Alguns anos, até ontem, né, meu? Ontem, professora, foi ontem. Primeiro módulo de medicina felina, professora Mônica na sala, minha turma tinha acho que 20 alunos, eu estava bem na primeira fileira, assim, e aí a professora começou, né, primeira turma, primeira aula da turma ali. Aqui em Campinas, não foi? Aqui em Campinas, professora. Quem daqui é gateiro? Aí a galera, as meninas, e eu lá, com o braço cruzado assim, julgando, né? Falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí, a hora que chegou em mim, né, todo mundo se apresentando, eu falei assim, professora, sou o Fernando Mazzali, sou muito cachorreiro, só que eu tô aqui para aprimorar os meus conhecimentos. Quem diria que 6 anos depois, né, estaria na especialidade de medicina felina, só exercendo medicina felina, né? Então, a pós, ela nos dá esses dois caminhos, né? Eu acho. Um bom clínico atendendo um paciente felino com excelência, ou essa oportunidade de um clínico, de repente, se especializar na área de medicina felina e só exercer. E hoje, professora, existe demanda para isso.
Existe muita demanda para isso. E eu acho bacana, Fernando, você dar esse depoimento para você também se colocar aqui para todos escutarem, porque você já foi nosso aluno, né? Sim. Quer dizer, você foi aluno daquela turma que é mais genérica, de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, que eu digo que ali é o primeiro passo da pós-graduação, né? E cada aluno, ele começa a ter um interesse por uma certa área. E aí, quer dizer, você teve ali o feeling do felino, você partiu para felinos, e aí foi nosso aluno em CMCFEL e acabou justamente fazendo parte aí desse grupo seleto de clínicos de felinos que praticam, né, com tanta categoria, com tanta, né, de forma tão mágica a medicina felina, né, Fernando? Professora, eu sempre brinco que, assim, se eu puxasse 10 anos atrás, 2014, e se eu projetasse um 2024, eu não conseguiria me ver em 2014, 2024, estando nesse cenário, assim, sabe? Então, como nós começamos a conversa falando que na graduação a gente sai com o básico do básico do básico para qualquer área. E dentro desse básico, de uma forma muito genérica, o paciente felino ainda hoje, professor, infelizmente 2024. Infelizmente, né? Quase nada, né, de quase gato. Nada. Quase e nada. A gente sabe a quantidade de faculdades que tem no Brasil e a demanda de colegas que se formam. Nós precisamos nos destacar, né, professor? É muito profissional se formando, né? Então, a necessidade fez com que eu fizesse a primeira pós-graduação pelo Qualitas, né? A gente sempre buscando o melhor para os nossos pacientes, né? E eu lembro que um dos módulos, na época ainda era um módulo de clínica médica de felinos, né? Clínica médica de felinos, a professora Mônica estava lá. E, professora, eu vi aquela aula e eu abriu a mente, assim, sabe? Muito cachorreiro, né? É o despertar, né? É o despertar, professora. Eu lembro até hoje, assim, o manejo do paciente ictérico, o manejo do paciente obstruído, numa pós de clínica de pequenos animais. E eu comecei a olhar aquilo e, gente, o que é isso? Que mundo é esse, né, professora? E a partir disso, a gente pega uma certa confiança fazendo a pós de clínica de pequenos, por exemplo. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado com aquela pós, o módulo de felinos eu fiquei muito empolgado. E eu comecei a atender alguns gatos, né? Porque a gente tem uma base dali de melhorar o nosso atendimento. Só que, professora, eu peguei bem aquela fase do boom de felinos, assim. E começou a vir gato, eu trabalhava no hospital. E começou a dar certo o seu atendimento. Começou a dar certo, professora, porque daí você começa a colocar em prática o que a gente vê em aula ali e começa a dar certo. Eu lembro que os colegas, o Fernando tem a pós-graduação lá de clínica de pequenos, começou a atender gato, então vamos atender gato. Ele já tem jeito com gato. Já tem jeito com gato, e começou. Pra você atender. E aquela história, né, professor? O tutor de gato super preparado, super criterioso. O tutor do gato é aquele cara que chega pra gente e fala assim, trouxe meu paciente. Mas o que tá acontecendo com ele? Ele comeu 14 grãos de ração. Aí você fala, 14 grãos de ração, né? Então ele não tá bem, porque ele come 17. Opa, olha o nível do tutor, né? E aí comecei a atender um ou outro paciente, e aí esse tutor fala para outro tutor, que fala para outro tutor, e aí o colega do próprio hospital fala, o Fernando tá atendendo o melhor gato, e aí começa a chegar os casos mais complexos, né, professor? Então, a pós de clínica médica de pequenos abriu um leque, né, para mim, e através disso me abriu essa janela para o paciente felino, porque daí começaram a vir outros pacientes. E aí eu falei, é a hora de fazer uma pós em felinos, né? Mesmo ainda sendo muito cachorreiro, é hora de fazer a pós em felinos. E voltando naquele assunto do primeiro módulo, encantador, professor. Eu lembro que era no domingo ainda, a aula quase meio-dia, e eu querendo mais, assim, sabe? Eu quero a segunda, eu quero a terça, eu quero a quarta de aula. E, professora, a minha segunda pós, também no Qualitas, né? De felinos, eu acho que foi assim, foi o gatilho para excelência no atendimento, professora. Para excelência, assim, sabe? Me despertou algo, assim, porque a gente vê tanta coisa nova e a gente vê o quanto a gente deixa a desejar quando a gente não entende das particularidades da espécie do felino,
que daí me fez buscar cada vez mais. Eu lembro da sua aula, a professora colocando os artigos, e aí me fez incentivar a estudar artigo, e aí você começa a ler um artigo, e você sabe que esse artigo de hoje, daqui a um mês já mudou, e você tem que ler de novo, e aí começou a atualizar. É uma constante atualização, né, Fernando? Constante atualização, professora. E quando eu vi, tinha acabado a pós, aquela casuística minha, que era de 80% de cão e 20% de gato, já era 80% de gato e 20% de cão, né? E eu acho legal falar, professora, uma coisa que, assim, eu lembro que a professora Mônica, você falava isso, professora, e outros professores, quando eu fiz a pós, falavam, gente, vocês que clinicam cão e gato, quando vocês acabarem de atender o cão, desliga a chavinha do cão e liga a chavinha do gato, né? E isso acontecia, porque eu tava ali no gato. Professora, o auge para mim foi assim, eu atendendo um cachorro, com os achados ali e tal, hematológicos e tal, atendendo um cachorro, professora. Você pensou em felve? Pensei em pife, professora, pife num cachorro. Aí eu falei, não deu, deu, agora é a hora... Tem que separar as espécies. Professora, agora é a hora de só partir para a especialidade, né? E aí conversei com a diretoria do hospital, eles viram um boom de crescimento, porque daí, com a pós, a gente aprende muita coisa do manejo, e aí nós conseguimos montar um consultório só de felinos ali, e aí eles viram o manejo como que era diferente, aquele gato que chegava muito agressivo dentro desse consultório, com todo aquele manejo. Feromônio-terapia, som, musicoterapia, né? Iluminação adequada. Tudo perfeito, tom de voz. Então, aquele paciente que chegava super agressivo, que passou com um colega e o colega não conseguia fazer nada, de repente a gente conseguia ali. O próximo passo foi montar a internação. E a partir disso, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Professor, eu acho que veio assim a minha missão nessa terra, sabe? Exercer uma medicina felina de excelência, né? Então, tudo começou com a clínica médica de pequenos. Eu vi a necessidade da pós em felinos pela demanda e pelo grau de exigência do tutor. E após, ela abriu a minha mente, né, professora? Ela abriu a minha mente de um tanto assim que me fez cada vez mais estudar mais. E isso eu tive, professora, na segunda pós, na pós de felinos, né? Esse desejo em buscar estudar mais, né? Eu lembro que eu olhava cada professor que entrava ali, eu falava, é isso que eu quero para minha vida. É uma inspiração, né? É uma inspiração, professora. E você acha, inclusive, Fernando, se a gente até puder pegar esse gancho, se a gente pudesse debater um pouquinho sobre até esse manejo cat-friendly, né? Isso realmente faz uma diferenciação, né, no atendimento, eu acho. Acho que a medicina felina cat-friendly, ela está fazendo aí 10 anos, né, completou uma década no seu atendimento. E é importante que, de repente, o colega que está nos assistindo, ele sabe interpretar isso, porque muitas vezes eu já até escutei falar isso, mas eu acho isso ainda muito triste e um tanto quanto preconceituosa, né? O que a gente diz, preconceito nada mais é do que um pré-conceito a respeito daquele assunto. A respeito que isso é coisa de, isso é frescura. De gateiro. Essa é a palavra. E o quanto que isso é importante, né, para o atendimento do gato. Eu digo, por exemplo, já virei um gato. Eu, por exemplo, eu faço fotofobia, muita luz, já me incomoda. O som muito alto, eu digo que só quem pode gritar em sala de aula sou eu. Mas dentro do consultório é aquele ambiente calmo, tranquilo. Como isso é importante, né? Eu acho como interfere o aluno interpretar que a partir do momento que a gente também, na pós-graduação de felinos, a gente, né, tem um módulo só sobre comportamento felino. Sim. E o quanto que isso é importante para o nosso atendimento, né? Você consegue também falar um pouquinho para a gente, professora, dessa importância da gente tentar realmente segregar as espécies? Eu acho que hoje em dia, realmente pensar, cada um no seu quadrado. Sim. Chegou esse momento, né? Cada um no seu canto. Total, professora. E como você falou, até o tutor de gato cobra isso. Começa, né? pelo tutor. Começa pelo tutor. O tutor do gato, hoje, ele já sabe que uma clínica especializada, ou um hospital preparado, ou que não seja uma clínica especializada, mas uma clínica que já está preparado para atender o gato, tendo uma recepção exclusiva para o felino, tendo um consultório exclusivo para o felino, já direciona esse tutor para essa clínica. Mesmo que não seja uma clínica especializada, mesmo que seja uma clínica de pequenos animais, mas você faz uma salinha ali separada. Então, esse primeiro passo já atrai o tutor para lá, né? E eu falo, professora, que na minha vivência clínica, como eu falei, eu atendo 10 a 15 gatos por dia, todos os dias, né? Para mim, o manejo cat-friendly
É fundamental, é 100%, né? professora, é 100%. Não, eu não consigo ver o meu atendimento hoje sem um manejo cat-friendly. Eu que venho dessa história de ser cachorreiro, vindo agora para a medicina felina e atendendo o paciente felino com excelência, o manejo cat-friendly é a diferença, ela faz total diferença. Eu sempre, é claro, né? Eu sou o contrário, já sou um pouco preconceituosa com o cachorro. Fernando, por exemplo, quando eu sinto o cheiro do cachorro no consultório, eu digo, me incomoda. Imagina a questão olfativa da espécie felina, que é 9.000 vezes mais sensível do que a nossa. Sim. Então, se para mim esse cheiro do cachorro é tão forte, imagina para o gato aquela sensação de ameaça do cheiro do cachorro. E isso realmente interfere muito no seu atendimento, né? Como você falou, o gato às vezes fica dócil pelo simples fato dele estar cheirando ali o feromônio, né? Que vai apresentar ali uma sensação olfativa de prazer, de bem-estar perante, né, aquela fração F3, do odor facial felino. A importância realmente do clínico investir na aquisição da feromônio-terapia, né? Porque eu acho que realmente é muito importante. Porque quando eu toco nesse assunto em sala de aula, muitas vezes o aluno fala, mas é caro, é oneroso. E não é oneroso, né? A partir do momento que você ganha aquele tutor, que aquele tutor sai dali encantado, fidelizado, porque eu acho que o atendimento cat-friendly ele gera o retorno, gera a fidelização. E eu ainda acho, assim, Fernando, que é a melhor propaganda. O Instagram, os likes, os seus milhões de seguidores, eles não vão sair por ali dizendo o quão bacana foi o seu atendimento cat-friendly. Né? Ou seja, ele vai sair dali fazendo a propaganda para as outras pessoas, né? A melhor propaganda não virou o Instagram, ainda é o boca a boca, não é verdade? Isso é fato. É fundamental a pessoa preparar o seu consultório para receber o gato. Muito, muito, professora. Eu atendo alguns diariamente, assim, alguns tutores novos e eu também sempre pergunto, né? Como que você veio parar aqui no hospital, né? E a imensa maioria diz, não, porque o fulano passou a indicação e você manejou um gato que sempre foi bravo, muitas vezes tinha que sedar esse paciente, né? E, professor, tem hoje, né, a gente que só atua dentro da área da medicina felina, tem conceitos básicos pra gente hoje, que é o nosso beabá, o nosso dia a dia, o nosso arroz com feijão, que de repente para um clínico que nunca ouviu falar da medicina felina, é algo absurdo, né? O manejo, professora, de um paciente que não está numa urgência, uma emergência, vem para um atendimento, um check-up, por exemplo, e esse paciente é aquele paciente mais indócil, né? Você tem lá a recepção exclusiva, você tem o consultório exclusivo, você tem lá o feromônio, o difusor na tomada, você está lá com a musicoterapia, aquele ambiente preparado. O gato já fica mais tranquilo, né? Aquela história de pega o gato lá, aqui, pelo pescoço e tal. O manejo com as toalhas que a gente aprende, isso, né? E hoje eu tenho tomado para mim que, assim, professora, se eu percebo que com todo esse recurso eu não vou conseguir encostar no paciente, eu pergunto pro doutor, consegue voltar amanhã com o uso, por exemplo, de gabapentina? Consigo. Então, a gente vai voltar amanhã. Professora, o gato vem no outro dia, a gente consegue fazer tudo. Então, acho que é até importante, né, Fernando? Se a gente pudesse, de repente, falar sobre isso, eu acho que muitas vezes é isso. Quando o gato já tá ok, você consegue atender. E, quiçá, de repente, se mesmo com todo o atendimento cat-friendly, a gente ainda não conseguiu ter, de repente, ter um paciente alvo, ideal de um comportamento dócil, de repente, a gente já começar a fazer o atendimento, propor esse atendimento já baseado com o uso dos agentes antineuros, né, antineuroléptico, que é, no caso, a gabapentina, para quem estiver escutando a gente que ainda não conhece, né, para tentar minimizar essa ansiedade, um bloqueador dos canais de cálcio. Qual a sua opinião a respeito da GABA? Você acha que realmente está valendo a pena? Professor, funciona? Xingaba. Eu acho que, assim, ela não é um milagre de todos os tempos, né? O que eu digo para os meus alunos, ela não é um anestésico. É para reduzir a ansiedade, porque eu acho que o gato por medo, ele desenvolve 2 tipos de comportamento. O gato por medo, ele vira o frozen cat, que é aquele gato que não se mexe. Congela. Aí todo mundo acha que o gato é bonzinho. O gato não é bonzinho. Ele tá apavorado. E no que ele tá apavorado, a gente já pode pensar que é um gato que tá tendo uma descarga catecolidérgica absurda, que ele tá liberando ali de adrenalina, Fernando. E às vezes é um gato que para.
Porque você achou que ele era bonzinho demais, então você fez, aconteceu, manipulou excessivamente. Então não é só também passar a GABA pro gato feral. Sim. Então eu sim. digo assim, saber entender que por medo, ele também paralisa. Sim. Então às vezes até esse gato muito medroso, ele também merece o uso da gabapentina. E como às vezes, por exemplo, o gato feral, nem sempre ele vai ficar dócil com gabapentina. Sim. Porque, claro, a gente como clínico de gato, a gente ama a gabapentina, só que acabou virando um uso indiscriminado, Total, né, Fernando? total. Outro dia eu fui atender um gato assim também, que eu ia atendê-lo pela primeira vez, e o rapaz da recepção virou pra mim e falou assim, a gente tem gaba aqui. Aí eu falei, mas eu não tô entendendo, né? Ele, não, porque esse gato é muito bravo. Eu falei, não, calma. Deixa eu conhecer o gato, Sim. saber como é o gato. Porque, inclusive, se tiver que administrar, eu só vou poder consultar daqui a 2 horas. Exatamente. Então não adianta dar GABA agora. Exatamente. Vamos professora. tentar atender. E justamente a gatinha ficou um doce, saiu da casa. Só com o manejo, né? Só com o manejo cat friendly. Não foi necessário a GABA. Então, o que eu digo, de repente, para esse gato também feral, a GABA não vai ser necessária. A gente vai precisar usar anestésicos, sim. né? Então, o que eu digo, a GABA chegou aí, eu acho que maravilhosa. A gente cabe, né, todo o mérito para ela. Você, como neurologista felino, Fernando, dá sua opinião pra gente, que eu também quero essa colinha aí do estudinho. Professora, eu acho que assim, antes da gente falar da GABA propriamente, eu vejo duas coisas importantes quando a professora fala desse gato que ele paralisa, né? Eu canso de pegar pacientes que vêm para uma segunda opinião porque ele tem uma infecção. Esse gato, que não tem esse manejo durante o atendimento ali, esse gato que congela. Frozen cat. E aí o colega, não, ele só tá, ele é bonzinho. Aí você coleta o sangue desse paciente, 35 mil de leucócitos e 23 mil de neutrófilo. Leucocitose por neutrofilia, e a infecção, e aí vem o combo, professora, enrofloxacina ainda, né? De quebra, né? E aí eu sempre pergunto, falo, mas o que tá acontecendo? Não, eu fui levar para um check-up anual, e aí não coletou tinha hemograma, clínica, né? Não tinha zero, clínica. professora, não tinha febre, não tinha nada. E eu falo, como é que foi a coleta? Ele veio estressado de casa até o consultório, tava na recepção com o pitbull do lado latindo, demorou para chamar, esse paciente ficou o tempo todo do lado do pitbull, a hora que entrou ele congelou, ele travou, simplesmente deu problema de estresse. Até eu né? congelava do lado do pitbull, né? Até a gente, né, professora? Então eu falo, calma, vamos fazer um novo exame de sangue, com todo o manejo e tal. Nunca é infecção, professora. Nunca é infecção. Hemograma né? de estresse, né? Hemograma de estresse. Claro. Importante colocação, sem sombra de dúvida. E eu, para mim, eu tomei que para os meus atendimentos, professora, como você mesmo colocou, a gabapentina, esse é o meu ponto de vista sobre a gabapentina, né? Ela se tornou um fármaco de uso totalmente indiscriminado. Rotineiro. Professora, Parece assim, que para atender gato você precisa da tem que ter a GABA. gabapentina, tem que ter, como se fosse uma obrigação. Nossa, outro dia eu também né? questionei lá na clínica, porque eu fui indicar para cardiologista para fazer um eco sem a gabapentina. Fui questionada. Sim. E aí eu tive que me explicar com a colega. Eu falei, olha, eu mandei porque eu atendi esse gato e não achei necessário o uso farmacológico da mesma, né? Exatamente isso, é um uso indiscriminado. Eu vejo que assim, professora, eu sou Team GABA, eu uso muito, né? Não, a gente usa ama para quem precisa. Quando necessário. Né? Então a gente classifica esse paciente, preciso, né? Não preciso, não vou colocar a gabapentina como um fármaco. Mas eu ainda queria falar, professora, daquele paciente que, sabe aquele que sopra para todo mundo, né? Muitas vezes esse paciente é um paciente só assustado. Daí você faz o manejo, né? Eu na minha rotina, eu sempre coloco a caixinha no chão, eu abro a caixinha e vou conversar com o tutor. Sempre com tom de voz mais baixo e vou observando o paciente. Observa a reação né? comportamental, né? Muitas vezes o tutor fala que não, a gente não vai conseguir fazer nada. E aí, nesse manejo que a gente faz, a gente consegue fazer tudo com o paciente. Muitas vezes tem aquele que ele tá no nível de estresse que a gente não consegue colocar a mão. De repente, esse é o paciente que eu precisaria indicar a gabapentina, mas o doutor fala, nem em casa eu consigo colocar a mão. Os ferais da vida, né? Aquela história antigamente, né, professor? Infelizmente, eu falo até com dor no coração, que eu sou de uma época que, tipo, segura com luva, não sei o quê. Não, professora. Imagina eu, botava na gaiolinha, a Fernanda apertando o gato, professora. gente. Graças a Deus a medicina evoluiu. A gente acompanha essa evolução, né, professora? Que bom, melhorou. Mas pode ser melhor ainda. Melhor ainda. Professora, esse paciente é contenção química, para a gente poder examiná-lo. Até porque, e isso eu explico para o tutor, né?
para o bem-estar do paciente. O nosso objetivo não é o atendimento cat-friendly. Como que eu vou grudar esse paciente, e hoje com as redes sociais, né, a gente vê vídeo do mundo inteiro, e eu vejo alguns vídeos de vez em quando que eu me arrepio, porque... Infelizmente, um colega com orgulho, ele vê aquele gato bravo, aquele que sabe que abre a caixinha e pula no consultório, e aí ele joga aquela toalha, vem com aquela luva e gruda esse gato com aquela luva, e aí aquela coisa abraçando, segurando com força, e aí, tipo, conseguir fazer uma injeção. Você fala, tá tudo errado isso, professora. E assim, Fernando, eu costumo dizer, porque isso está escrito no livro do professor Fox, que só o gato é a única espécie que para por estresse. Sim. Nem um cavalo, o cavalo é estressado, nem um cavalo, ele tem parada respiratória por estresse. O gato, ele tem uma descarga adrenérgica tão absurda que realmente, mediante esse manejo totalmente errôneo, ele para. Sim. Então, acho que realmente para isso, a GABA veio com força total. Sim. E agora, se a gente até for dar um spoilerzinho aqui no podcast, a pré-GABA, né? Pré-GABA. A pré-gabalina. Sim. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem diversos tipos de protocolo Sim. para a gente tentar usar GABA ou pré-GABA quando necessário. Mas eu acho que, assim, a gente tentar sempre fazer do atendimento o atendimento mais confortável e amigável possível do gato. Porque essas situações que você acabou de colocar, elas vão traumatizando o animal. Então, cada vez que o animal precisa voltar, ele vai ficando mais feral, Sim. mais traumatizado. Então, cada vez ele volta mais bravo. Então, acho que realmente a questão do manejo cat-friendly é tentar trazer o paciente para você sempre de forma mais amigável. Sim. Sabe, como às vezes eu digo, né? Tem gato que ele chega de uma forma amiga, eu acho que ele vai começando a me conhecer. Eu acho que ele olha pra mim e já me vê assim a figura de um sachê. Nela, ok. Eu vou deixar ela fazer isso comigo, mas porque eu sei que depois eu tenho sachê. Depois a gente tem aí também já o grande milagre, que foi, né, a chegada muito bem-vinda do churo. Nossa. Porque eu digo Esse é mágico, professora. que realmente, né, o churo hoje em dia... Agora, inclusive, a gente já está tendo para as nossas aulinhas práticas legal. dentro do módulo de infecciosas, né, do módulo de comportamento, que exigem já isso da gente, né, porque o churo, e eu acho que assim como o sachê, são justamente para fidelizar esse atendimento cat-friendly. É igual, por exemplo, a gente tem criança pequena, Fernando, concorda comigo? Vai lá coletar o sangue. Ele recebe, tudo bem, hoje em dia, aí a enfermagem dá para ele, né? A enfermagem humana vai dar pro nosso filho um diplominha da coragem. Sim. Mas o que eles amam? Receber o pirulito. O lanchinho. E a criança vai ali, ele estica o bracinho, meu filho estica o bracinho, já sabendo que vai ter o chocolate e o pirulito. Depois, né, professora? Então é o mesmo manejo que a gente faz com o gato. O gato, ele vem, parece que ele olha assim pra você e fala, não, daqui a pouco eu vou ter o meu agrado. Sim. Então, acho que é isso, é tentar fazer sempre um treinamento positivo, um reforço positivo, né? Obedecendo os 5 pilares da medicina felina. Interação humano-gato social positiva. Perfeito. Né? A gente trazer um reforço positivo ao invés de traumatizá-lo. E eu acho que isso é muito bacana. Sim. Então, realmente não vira só esse blá, blá, blá do gateiro, né, Fernando? Porque é o que eu digo, hoje em dia, como você falou, a gente precisa coletar sangue do gato, eu acho que para todos os nossos atendimentos. Se a gente colocar aqui, por exemplo, a questão da vacina, se a gente puder já até estender um pouquinho esse assunto para a questão de imunização, que eu acho que é tão importante isso, mediante o momento que, infelizmente, a gente vive no país das doenças infecciosas. Né? Eu digo assim, welcome to Brasil, não. Welcome to país das doenças infecciosas parasitárias, sim, bacterianas, fúngicas, infelizmente, e principalmente virais. Sim. Então, o que eu digo, o clínico, ele vai ter que coletar o sangue do gato, uma amostra endoflébica, até para aplicar uma vacina. Sim. Então, como a gente costuma dizer hoje em dia, até para tentar destruir esse ghost, né, que é o FeLV, que é o maldito, que está assolando, dizimando nossa população felina. A regra do Vasava, que acabou de ser publicado, né, reforçou mais uma vez a ideia do MIO. Testou, sempre. Vacinou. Sempre. Que até pra gente tentar imunizar contra o FeLV, a gente precisa coletar o sangue e fazer um teste rápido. Sim. O Vasava pede para que gatos virêmicos não sejam vacinados. Então, acho que é sobre isso, até na hora da vacina, né? A gente precisa fazer essa coleta de sangue. Então, não tem como o clínico fugir sobre isso, né? E professora, você consegue seguir essa regrinha aí, né, Fernando? Você veja que eu até acredito que, infelizmente, a grande quantidade, né, a incidência de FeLV no Brasil, ela se deve, eu acho que a 2 motivos. Um,
o despreparo do colega não especializado em felinos nesse manejo de coleta de sangue, porque se eu preciso coletar o sangue para fazer um teste para poder vacinar, para que ter essa dificuldade, para que ter esse estresse? E eu acho que a própria classe não indicar a imunização, por exemplo, contra o FeLV. Né? Eu sou team teste, então eu brinco assim no hospital que eu trabalho, que a galera fala, como que você vai uma caixa de teste por mês? A gente atende gato, professora. Que a gente tem alta demanda. Gato, né? Então essa frase do miou, testou, vacinou, ela veio, eu acho que até para aquela pessoa que é leiga, miou, testou, vacinou, vamos ver o que é isso, FeLV, incidência de FeLV. Professora, a professora tem propriedade para falar muito melhor do que eu, mas lá fora, sei lá, nos Estados Unidos, a prevalência de FeLV, 3% a prevalência de FeLV, né? Europa, 4% a prevalência de FeLV. Tem um paper publicado recente, eu acho que 21, que a prevalência de FeLV no Brasil, ela tem regiões que bate 40%, professor, isso é surreal para a gente, né? Eu falo hoje, com tanta informação sobre a FeLV, como que a gente ainda tem regiões no Brasil que a prevalência de FeLV é 40%? Então, teste rápido em todo mundo. A gente dá aula em Minas, né, Fernando? Em Minas, a gente tem uma casuística de 47,5% dos gatos virêmicos e por PCR. Professora, não é assustador? Para todo mundo ter dimensão disso, 47%. Metade. 5 de cada 10 gatos que eu atendo no consultório serão são FeLVs. de FeLVs. Então, como é que eu vou olhar um gato, achar que ele está saudável e eu vou vacinar sem fazer o teste? Infelizmente, no nosso país não dá pra gente fazer isso. E eu confesso que antes mesmo do Assava, minha conduta, desde quando fiz a pós, testou. Eu sempre testo, professora, para vacinar. Eu testo, assim, mesmo antes desse consenso do Assava. E era uma coisa que a gente batia muito em sala de aula, né, Fernando? Porque eu acho que, assim, infelizmente, no nosso país, não tem como você receber um gato de uma rotina pediátrica e, de repente, você não fazer ali um antiparasitário, um controle ectoparasitário, sempre. Porque veio da rua, veio de uma superpopulação, veio de um abrigo. Então, você julga que aquele animal seja portador de uma doença parasitária. Imagine, claro que ele vai ser portador de uma doença infecciosa viral. Então, acho que, infelizmente, mediante a situação superpopulacional que a gente vê esses gatos sendo albergados, é inadmissível a gente ter uma conduta que não obedeça aí o consenso internacional, que realmente não cumpre o que eles pedem. E é o que eu digo, né, Fernando? Por enquanto, eles pedem só um teste rápido. Imagine você se a medicina felina pedir pra gente PCR pra gente testar. Aí que ninguém vai querer testar. Então, acho que eles já pedem da gente o mínimo. Então eu digo, a gente só vai acabar com o maldito, porque não tem outro termo para falar sobre FeLV, né? Professora. A gente só vai acabar no maldito quando realmente a gente unir nossas forças e a gente realmente começar a vacinar. Então, assim, a gente precisa, eu acho que hoje em dia, de repente, o aluno, ele não vê assim, FeLV, vacina contra a FeLV. Ele não vê de forma como um ataque contra o vírus, porque inclusive tem vacina beça, né, em mercado. A gente tem que lembrar que, olha, quando a ABFEL foi fundada, em 2008, a nossa primeira luta dentro de ABFEL, a retomada da quíntupla, porque a quíntupla, ela tinha sido extinta, porque os fabricantes pararam de produzir em 2006, porque a vacina não era vendida. Não tinha demanda. Existiu a vacina e, quer dizer, a fábrica de imunização não se sentia estimulada, então eles retiraram de mercado. Então nós ficamos 6 a 8 anos sem vacina. Inclusive minha mestra Justen, ela coloca isso como um ponto de interrogação. Será que foram todos esses anos sem a vacina que justificou essa epidemia nacional? Demanda de FeLV, né, talvez. Porque a gente ficou anos sem a vacina e o maldito se espalhando. Se espalhando por aí. Né, sendo transmitido principalmente através da saliva, já que o vírus não sobrevive no ambiente. Então, esses gatos de superpopulação, amiguinhos, um lambendo a cara do outro, né, sendo transmitido pela saliva. Uma gotícula de saliva transmitindo 1 milhão de partículas virais. Então, imagina a importância da gente levantar a bandeira contra o FeLV e realmente não custa nada fazer o teste. Eu acho que não é que o tutor do gato ele se negue a fazer o teste, ele não sabe do perigo. Se você tiver paciência, aposto que ele vai orçar e ele vai aceitar com certeza. E você sabe que eu vejo também, né, além de todo esse ponto que você colocou, que você foi cirúrgica nessas palavras,
o profissional também que não está preparado para entender o que é FeLV, o que é um FeLV progressor, regressor, abortivo e até a focal, né? Sim. Ele se perde muitas vezes, professora, com um único teste ao longo da vida, falando que esse paciente ele é negativo. Um gato semidomiciliado que fez um teste quando filhote, tem acesso à rua. Verdade. E assim, não, mas ele é negativo. Mas quando você fez esse teste? 5 anos atrás. Mas ele tem acesso à rua? Tem. Eu faço lá tempo. Sabe? Então, até mesmo despreparo muitas vezes os colegas, né, com relação a isso. Então, eu acho que são somatórias de fatores. Né? Eu digo que não é teste do pezinho, não é para fazer só quando a criança nasce, né? Tem que ser feito sempre que o clínico julgar necessário. Eu acho que, inclusive, Fernando, é tanta coisa bacana que a gente pode discutir. Eu não sei se eu devo, mas eu já deixo aqui um prévio convite a gente fazer um segundo podcast. Legal. Né? Vou falar aqui com a minha equipe que está aqui, para a gente debater, inclusive, que sai um podcast só sobre doenças infecciosas. Não tem muita coisa pra gente debater, conversar sobre. Absurdamente. Porque cabe mais uma hora de bate-papo fácil, não passou cabe, assim, Fernanda? Caberia mais uma, mais duas, mais três. Quando a gente fala do que a gente chama, né, professor? Então, assim, a hora passa rápido. Mas eu acho que a importância de uma discussão como essa, né, num podcast, é muito importante. Porque o poder que essa conversa que a gente tem com um colega, de repente, esse é o gatilho daquela pessoa. Verdade, o que é um FeLV regressor? Eu nunca ouvi falar disso. Daquele colega que está nos assistindo, né? Ele fala, FeLV regressor? Nunca ouvi falar. Vamos dar uma estudada. Opa, se interessa. Vamos aperfeiçoar em felinos, vamos fazer uma pós. Porque, professora, precisa. Se a gente voltar no começo da nossa conversa, a primeira pergunta foi, você acha que o veterinário no Brasil hoje está preparado para atender o gato? Aquele colega que faz uma pós-graduação, tá. Infelizmente, professora, o colega que não faz... O clínico geral, né? O clínico geral, ele não está preparado. Assim, então, eu já vou aproveitar e deixar aqui um convite, acho que para os nossos ouvintes. Vamos colocar uma segunda parte do nosso podcast, né? Eu acho que cabe o assunto, a gente discutir aqui doenças infecciosas em felinos. Legal. Claro, isso é um módulo da pós, né? Mas eu acho que a gente pode bater um bate-papo muito informal sobre doença infecciosa. Até colocaria aqui doenças infecciosas virais. Legal. Porque tem muita coisa pra gente falar sobre FeLV, sobre FIV e sobre PIF, né? E com toda essa história de tratamento, trata, não trata, o que está permitido, o que não está permitido. Sim. Então, acho que cabe o assunto. Então, já deixo aqui o convite de antemão. E o nosso tempo acabou, né, Fernando? Foi uma delícia de bate-papo, passou realmente voando. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui nessa noite. Fernando, então, como vocês já viram, né, e ouviram o depoimento dele, foi meu aluno na pós-graduação em clínica médica cirúrgica. De pequenos animais, né? Depois se tornou meu aluno na clínica médica cirúrgica de felinos. E com muita expertise, eu digo com muito orgulho. E porque a gente, quando é professor, Fernando, a gente sente, a gente olha no olhinho de cada um, a gente tem também o gatilho de saber para qual lado cada aluno vai e qual aluno você vai puxar. Então, eu digo que o professor também tem esse sentimento em sala de aula. E com certeza eu tive esse sentimento por você, né, Fernando? E coloquei mais uma sementinha aí para você. E ainda consegui puxar o Fernando. O Fernando é um dos nossos docentes na CMC-FEL, administrando com muita excelência. Eu coloco aqui toda a sua magnitude, ministrando o módulo de neurologia em felinos, porque eu falei para o Fernando, você não é só um clínico geral de gatos, porque eu acho que é uma coisa que hoje o mercado também exige. Ele não quer nem mais o clínico geral de gatos. Sabe, você faz o quê? Eu faço clínica de gatos. Mas para você entrar na minha clínica de gato, o que você faz dentro da clínica médica geral de felinos? Eu sou dermato de gato, eu sou neuro de gato, eu sou endócrino de gato. Então o mercado já pede isso. E eu acho que você abraçou a minha causa com muita magnitude, e foi a luta, né, Fernando? Fazendo a especialização em neuro. Professora, eu nem vou falar muito, porque esse assunto mexe muito comigo. Eu sou muito emotivo e tô todo arrepiado aqui. Para mim, professora, é uma honra poder ter tido essa trajetória dentro da medicina felina. Quando eu tive... A professora também não vai lembrar disso, mas quando eu fiz a primeira pós-graduação,
Acabou o módulo na mesma semana, eu te mandei uma mensagem, era no Facebook ainda. Nossa. Professora, que aula foi essa? Eu tomei uma surra de aula, eu tô apaixonado pela medicina felina. E assim, desde então, eu tive minha referência dentro da medicina veterinária. Quando eu fiz a pós de felinos, professora, eu tive o módulo com a professora de introdução e o módulo de doenças infecciosas. E eu falei, a minha referência dentro da medicina felina tá aqui, ó. Essa aqui é minha ídola. Fernando, sou obrigada. um moniquete declarado, assim, professora. Então vamos fazer esse convite pro aluno, de repente, que tá assistindo a gente, quer vir para pós-graduação, que você sirva de exemplo para muitos e muitos que estão ali assistindo o nosso vídeo. Que eles sintam também essa deficiência no atendimento do gato, que eles venham fazer parte da nossa CMCFEL, que inclusive, né, já vou até abrilhantar aqui explicando a nossa pós-graduação. Nossa pós-graduação atualmente é composta por 15 módulos, então nós temos todas as especialidades, começamos com o módulo de comportamento, depois a gente vai ter gastro, a gente vai ter doenças infecciosas, dermato, neuro, endócrino, cardio. Ai, meu Deus, são tantas. Nefro-uro. Obrigada, Fernando. Nefro, eu esqueci até dos meus módulos. Nefriuro, emergências clínicas, doenças infecciosas, módulo só de anestésio, né? só Eu de acho que é isso. O anestésio. clínico ele não precisa ser um anestesista, mas ele tem que estar exercer preparado. um protocolo anestésico Sim. mediante esse gato feral que vai Sim. chegar. Ele tem que saber uma contenção Sim. química. Anestésio, cirurgia, oftalmo de felinos, porque oftalmo às vezes é um sinal clínico de uma doença sistêmica, uma Laboratório alteração clínico. oftálmica. Patologia clínica, né? Então, é o que eu digo, venha fazer parte da nossa graduação, da nossa pós-graduação, venha estar conosco dentro de sala de aula, ser mais um dos nossos felimores. Espero vocês dentro da Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos. Quer se despedir, Fernando? Professor, eu queria agradecer imensamente, de novo, chovendo molhado, mas eu queria dizer que é uma honra estar com a professora Obrigada, aqui. querido. Eu que te agradeço aí por como toda a parte parceria. de professores do Team Qualitas, né? Isso aí. Então, para mim é uma honra poder estar com vocês aqui. Eu tenho uma paixão imensa pelo Qualitas, eu tenho uma paixão imensa pela professora Mônica, eu tenho uma paixão imensa pela medicina felina, então juntar tudo isso para mim, professor, é um sonho realizado. Então, eu queria te agradecer toda a direção do Qualitas por essa oportunidade. Fernando. Eu queria convidar você, colega médico veterinário, que atende o cão, que atende o gato, e que se você atende o paciente felino, você precisa buscar o melhor para o seu paciente, né? Então você percebe na sua rotina o grau de exigência que é o tutor do felino. Então eu sou a prova viva de que se você buscar uma pós-graduação, se você vier nessa pós-graduação com esse time de professores que a professora Mônica acabou de falar, você vai sair preparado. Então quem ganha, eu sempre falo, professora, que quem ganha com tudo isso são os nossos pacientes, né? Sim, o nosso sim. objetivo é sempre exercer uma medicina felina de excelência. Por eles, para eles, pra sempre. eles, né? Então, aquela frase que a gente sempre fala, né? Se você quer ser referência, venha para o Qualitas. Professora, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Fernandinho. Obrigada pela parceria. Então, eu deixo aqui o convite. Fernando, já estou convidando você para o nosso segundo podcast, hein? Estamos juntos. Então, estaremos juntos em uma nova oportunidade, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Seja referência, venha para Qualitas você também. Até uma próxima. Um beijo.